uma pequena ilha rochosa, escarpada, sem praias e de difícil acesso, localizada a 35 quilômetros do litoral de São Paulo, entre as cidades de Peruíbe e Itanhaém, tem chamado a atenção ao longo dos últimos 5 séculos por uma característica insólita. É habitada quase que exclusivamente por uma espécie de cobra, a jararaca Ilhoabotropis insularis. A Ilha da Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras, se destaca ainda por ter a segunda maior concentração desses animais por área no mundo, cerca de 45 cobras por hectare, mais ou menos equivalente ao tamanho de um campo de futebol. Como tantas cobras foram parar lá? Algumas histórias contam que as cobras foram colocadas na ilha por piratas que queriam uma proteção para o seu ouro. Porém, a realidade é outra. Essa densa população de cobras evoluiu ao longo de milhares de anos pela falta de intervenção humana. Cerca de 11 mil anos atrás, os níveis do mar aumentaram, isolando a Ilha da Queimada Grande e fazendo com que as espécies de cobras que viviam na ilha evoluíssem de modo diferente que outras serpentes que ficaram no continente. Como as cobras que acabaram presas na Ilha da Queimada Grande não tinham predadores no nível do solo, elas se reproduziram rapidamente. O único problema é que elas também não tinham presas, então elas tiveram que se adaptar, subindo para cima das árvores. Elas passaram a atacar aves migratórias que visitam a ilha sazonalmente. As cobras perseguiam suas presas, mordiam e aguardavam que o veneno fizesse efeito, para poder ir atrás da presa novamente. Porém, como elas não conseguiam rastrear as aves depois de mortas, seu veneno evoluiu de modo que ele ficasse muito mais potente, cerca de 3 a 5 vezes mais forte do que de qualquer serpente do continente. Esse veneno é capaz de matar a maioria das presas quase que instantaneamente, e pode até mesmo derreter carne humana. As cobras não são o único perigo. Além do enorme número de cobras, nessa ilha não existe fonte de água potável, a temperatura é muito alta, e o desembarque é muito complicado, pois sua costa é repleta de penhascos e rochedos. Não é de se espantar que em 2010, o site Lishverse elegeu essa ilha como o lugar mais perigoso do mundo para se visitar. A chegada à ilha é tão perigosa que, anos atrás, quando os pescadores locais precisavam desembarcar nela, eles só conseguiam após atear fogo nas encostas, espantando as inúmeras serpentes. Por isso a ilha recebeu esse nome, Queimada Grande. Ninguém sobrevive a essa ilha. Muitas histórias sobre a Ilha das Cobras são famosas e sempre contadas por moradores que vivem em cidades próximas a ela. Nelas, ninguém que venha pisado na ilha conseguia sobreviver, seja um pescador desavisado tentando colher bananas, ou a família inteira de um trabalhador do farol. Essas histórias assustam a maioria das pessoas, mas ainda assim a ilha é frequentemente procurada por caçadores ilegais. Acontece que, devido à demanda do mercado negro, por cientistas e colecionadores, os traficantes de animais selvagens se aventuram na Ilha da Queimada Grande, em busca de capturar cobras. Uma única jararaca pode custar até R$100 mil. A caça, junto com a degradação do habitat e doenças, afetaram a população da ilha, que diminuiu quase 50% nos últimos 15 anos. Além disso, a jararaca ilhoa está atualmente na lista vermelha da União Internacional para a Conservação de Natureza. É possível visitar a ilha. Se mesmo sabendo esses fatos sobre a ilha, alguém ainda pensar em visitá-la, saiba que essa não é uma opção. Apesar da ilha estar a apenas 30 quilômetros de distância das praias de Itanhaém e Peruíbe, essa ilha tem entrada proibida e só pode ser acessada por meio da cooperação da Marinha do Brasil.
Além disso, é exigido que um médico esteja presente em qualquer visita legal, para o caso de algum ataque acontecer. A Marinha Brasileira faz uma visita anual na ilha para a manutenção do farol, que desde a década de 1920 foi automatizado. A ilha também é um laboratório importante para biólogos e pesquisadores, que recebem permissão especial para visitá-la, a fim de estudar as jararacas.